Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Se quiseres e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Se você quiser, der ouvidos, vai desfrutar do melhor da terra. Muito bem. Eu vou pedir para eles colocarem aqui para você. Quando você chegar no topo, precisa continuar fazendo as mesmas coisas que fez para chegar lá. Quando você chega num determinado ponto que você julga que, uau, eu estou bem. Para você estabelecer e continuar crescendo, você precisa continuar fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas que fez para chegar lá. Qual é o grande problema das pessoas? Elas fazem por um tempo, elas mudam a vida, depois elas param de fazer. Esse tem sido um grande problema na vida de muitas pessoas, especialmente cristãos. Gente que teve um tempo, houve um tempo na vida que eram fiéis, dedicados, comprometidos, que Deus estava no lugar que é o primeiro. Deus era a prioridade da vida da pessoa. Aí a pessoa vence os problemas e muda a situação dela e tal. O que ela faz? Ela muda as prioridades. Deus deixa de ser a prioridade da vida dela. O relacionamento dela com Deus deixa de ser a prioridade. Então, antes ela jejuava, ela buscava, ela tinha uma assiduidade nas reuniões, ela fazia os jejuns, ela orava, ela tinha um tempo com Deus. Agora ela já não tem mais tempo. Não tem tempo mais para Deus. Ela mudou as prioridades. Deus não é mais a prioridade da vida dela. Isso aconteceu com Salomão. Deixa eu ler para você, eu tenho que ler um pouco mais para você entender. Eclesiastes 2, 1-11. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Você vê que ele estava amargo. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. É o grande engano, as pessoas acham que têm o controle. Eu estou fazendo isso, mas eu tenho controle total sobre a minha mente. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Outra ideia de quem acha que tem controle. Eu quero ver se isso vale a pena mesmo, gente. Eu tenho que tentar, eu tenho que experimentar. Proteja a sua vida espiritual. Coisa que Salomão não fez. Ele não protegeu a vida espiritual dele. Ele achou que ele tinha controle sobre tudo e ele não tinha. Lancei-me, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém.
Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis, de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém. As delícias dos homens, chegou até 1000 mulheres nesse harém. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada. Esse versículo é um dos versículos que toda pessoa que acha que viver sem limite é o caminho da felicidade. Eu não vou me privar de nada. Eu não vou me negar nada. Eu quero, por que não? Porque talvez seja a sua vontade e não a vontade de Deus. Ontem eu falava sobre isso. A vontade própria destruiu Lúcifer. Lúcifer, que quer dizer filho da luz, filho da alvorada, estrela da manhã, se tornou o quê? O senhor das trevas, da escuridão. A vontade própria destruiu com ele. A vontade própria, eu vou fazer do meu jeito. Não me neguei nada mais do que os meus olhos, nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito do que se faz debaixo do sol. Ontem eu li sobre isso e quero ler para você aqui sobre vaidade. O que significa vaidade? Qualidade do que é vão, instável ou de pouca duração. Desejo imoderado, infundado de merecer a admiração dos outros. Vanglória, ostentação. Salomão quis ostentar tanto, porque ostentação pode se tornar um vício. Quero lembrar a você que talvez vive para ostentar. Muitas coisas você não faz nem para você. Não é nem para você que você faz, é para os outros. É para os outros verem, saberem. Você sempre quer estar acima, acima. E nessa busca igual o Salomão, você pode chegar num ponto de descobrir que está correndo atrás do vento. Tudo é vaidade. Aí quando a gente fala de vaidade, principalmente dentro do cristianismo, todo mundo acha que é como você se arruma, se penteia, se veste. Não, vaidade é isso aqui. Qualidade do que é vão, instável, ou de pouca duração, tudo que não dura muito. Desejo imoderado, não há moderação, não há equilíbrio. Infundado de merecer a admiração dos outros, vanglória, ostentação, presunção mal fundada de si, do próprio mérito, coisa vã, fútil, sem sentido. Sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio. Vaidade na enciclopédia bíblica, qualidade do ser vão. Imagina, qualidade de ser vão, inútil, sem solidez, sem duração. Este homem, quando perdeu o foco, sabe? Quando ele passou a buscar coisas que ele não precisava, ele mudou o alvo das buscas. Preste atenção, o alvo das buscas. Qual o seu alvo? O que você busca? O que você tanto tem buscado? Porque Deus quer que você tenha uma vida próspera, abençoada e conquiste, etc. Mas tudo nessa vida tem que ter um equilíbrio. E algumas pessoas hoje, elas estão vivendo completamente sem equilíbrio algum. Nada satisfaz, é uma insatisfação.
a quantidade de cristãos que hoje são completamente dominados pela mentalidade deste mundo. Este mundo que nada é feito para durar, que as coisas são descartáveis. As pessoas não consertam nada, nem as relações. Elas não querem consertar. Elas jogam fora. Elas vivem enjoadas das coisas. Enjoei, cansei. Elas preferem sempre, ao invés do desgaste, do investimento, para consertar algo, por exemplo, um casamento. Por exemplo, um emprego que Deus deu a você. Elas trocam pela novidade. E nessa, elas vão assim, ó, sem consistência, sem solidez. Elas não estabelecem as coisas, não estabelecem nada. É uma vida assim, sempre em busca de alguma coisa, fora, tentando resolver um problema que está dentro, fazendo coisas fora. Que foi o que aconteceu com Salomão. Ele correu para resolver um problema que estava dentro dele, se envolvendo em projetos, e mais mulheres, mais relacionamentos, e mais isso, e mais aquilo, como eu vejo muita gente. Correndo atrás de um monte de coisas. Ostentação, nada tá bom. Ele está morando bem, mas não tá bom. Ele tem um bom carro, mas não tá bom. Ele enjoa, ele tem uma boa vida, mas não tá bom. Tem gente que ele não faz nada mais para ele. É só para ostentar. Ele viaja para dizer para os seus amigos fúteis, para ele ter o assunto que ele foi lá. Ele faz um tour gastronômico pelos restaurantes só para poder dizer que ele esteve lá. Às vezes ele nem está interessado naquilo, é só para ele poder sentar com aquelas pessoas também vazias e ter assunto. Nada satisfaz. Salomão aqui não tem nada a ver com aquele homem que começou oferecendo 1000 sacrifícios a Deus e quando Deus disse a ele, pede o que você quer, ele disse, eu quero sabedoria para liderar o seu povo. Deus disse para ele, eu vou te dar sabedoria e riqueza, até o que você não pediu. E os seus inimigos. De repente, o Salomão foi se distraindo do propósito. Porque Deus não deu sabedoria e riqueza e poder a ele. Agora, para ele se distrair e viver de forma vaidosa, egoísta e buscar apenas a vontade própria e não a vontade de Deus. Como muita gente tem feito, que Deus abençoou. Mas o que ela fez? Ela foi usar de forma egoísta as bênçãos. Ela cedeu para esse espírito vaidoso. Ele passou a viver de forma totalmente inútil aqui, ó. Qualidade de ser vão. Fazer as coisas em vão. Nada dura, nada tem sentido, é um vazio, é uma insatisfação, nada preenche. Você sabe por quê? Que nada preenchia Salomão? Porque o vazio do coração de uma pessoa só pode ser preenchido por Deus. E o vazio da vida, somente com o propósito da vida da pessoa. Você tem que viver com propósito. Toda pessoa que vive sem propósito é uma pessoa vazia, uma pessoa fútil, envolvida com coisas inúteis, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa que está cada vez mais envolvida só com, eu preciso mais disso, é um consumismo. Ela passa a viver, a adquirir um espírito compulsivo, é sempre mais, e nada preenche, e mais, e nada preenche, e nada preenche, igualzinho Salomão. Um dia ela para e vê, eu estou correndo atrás do vento.
E o que significa correr atrás do vento? Por mais que você tente pegar o vento, você nunca vai conseguir pegar o vento. Talvez você está igual Salomão, tentando pegar algo que você nunca consegue pegar. Tentando atingir algo que você nunca consegue atingir. Você não está talvez mais dentro da direção de Deus. Você agora só faz as coisas dentro da sua vontade. Vontade própria. Ao que dá na sua cabeça. Você não busca saber se Deus tem isso com você, se Deus tem isso para a sua vida. Você simplesmente sai fazendo as coisas. Talvez se endivida para ostentar. Dá o passo maior que a perna para ostentar. Faz coisas que você nem quer fazer para ostentar. Se envolve com coisas vãs, inúteis. Tem perdido a sua vida. E nada te satisfaz. Por que o Salomão passou a viver dessa maneira? Porque ele saiu do propósito. Porque ele se perdeu de Deus. E quando ele saiu do propósito, quando ele parou de viver com propósito, ele passou a ser um homem vazio, insatisfeito, desgostoso, amargo. Um homem desequilibrado. O que você pensa de um homem que tinha um harém com 1000 mulheres? Um homem que estava sempre buscando alguma coisa. Esse é o perigo dessas buscas constantes, das muitas buscas. Ele saiu em busca de coisas que ele não precisava. Mas ele queria mais, porque ele tentava resolver um problema que só Deus e o propósito da vida podia resolver. Buscando fora algo que só podia ser resolvido dentro, através da volta àquilo, ao mesmo lugar de quando ele havia começado. Ele parou de fazer as coisas, está aqui, eu vou pedir para eles colocarem de novo. Quando você chegar no topo, precisa continuar fazendo as mesmas coisas que fez para chegar lá. Por que que ele se perdeu? Porque ele parou de fazer as mesmas coisas que ele começou. Quando ele começou, ele fazia. Oferecia sacrifícios, era humilde. Fazia os pedidos certos. Eu quero sabedoria para liderar o seu povo. Aqui, sabe o que ele já estava fazendo para manter esse harém com 1000 mulheres e todos esses seus hobbies? Todos os seus prazeres? Ele aumentou os impostos. Ele começou a sacrificar o povo. Ele começou a liderar errado, sem sabedoria. E foi aumentando os impostos e aumentando os impostos para manter o seu luxo, os seus prazeres, o seu harém. Cadê o homem que antes tinha como objetivo ter sabedoria para liderar o povo? Perdeu. Por quê? Porque ele foi se distraindo e se envolvendo com as coisas inúteis, com as vaidades, com coisas que ele não precisava. Ele começou a correr atrás do vento. E quando ele passou a correr atrás do vento, ele se perdeu de Deus. Ele saiu do propósito. Ele passou a viver de uma forma rasa, superficial, sem sentido, como ele diversas vezes fala. Tudo é sem sentido, tudo é vaidade, quer dizer, tudo é inútil. Mas por quê que tudo se tornou sem sentido, inútil? Porque ele estava longe de Deus, longe do propósito. Preste atenção. Talvez você um dia começou bem em Deus, mas faz tempo que você não faz as mesmas coisas que você fazia lá no início. E hoje talvez você tenha se tornado uma pessoa cada vez mais vazia, superficial. E envolvido com as suas vaidades, você só corre atrás do vento. Nada te satisfaz, nada te preenche. Você sempre quer mais, e muita coisa que você quer, você nem precisa. Você quer para ostentar, você talvez se tornou uma pessoa viciada em ostentação, porque isso vicia.
Só que eu quero lembrar para você, a você, que sempre vai ter alguém abaixo de você, mas sempre terá alguém acima de você. E talvez você está lutando por algo que não é para você. Não é o que Deus tem para você. Ele não te chamou para isso. Ele não te abençoou para isso. Não. Ele te chamou para você viver com propósito. E brilhar em meio às trevas. E ser um bom exemplo. Por onde você passar. Ser um bom representante dele. Mas talvez isso é o que você menos se preocupa. Você só olha para si. Talvez só vive a sua vida é uma vida egoísta. E cheia de vaidades. Ou seja, coisas sem sentido. Nada dura. Esse homem chegou num ponto, quando ele cansou, ele termina o livro de Eclesiastes dessa maneira aqui, ó. Isso para mim é muito forte. Eclesiastes 12, 13. Depois que ele experimentou tudo, correu atrás do vento um monte, se aventurou em todos os projetos e riqueza, explorou o povo, e tinha 1000 mulheres no seu harém. Ele disse, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Sabe qual é o essencial? Temer a Deus. Deus quer que o seu povo seja abençoado. Mas, acima de tudo, que Deus continue sendo a prioridade da vida e que cada um viva com propósito, porque muitas pessoas, muitos cristãos têm vivido sem propósito algum, sem direção, sem norte, sem propósito. Tem sido uma vida egoísta, muitos têm vivido assim, de forma egoísta, orgulhosa, vaidosa, correndo atrás do vento. O essencial para a sua vida é temer a Deus. É manter Deus no seu coração e viver com propósito. A gente precisa continuar fazendo aquilo que nos alavancou. E talvez você parou de fazer faz tempo. Aquilo que te levou a crescer, a ser abençoado, abençoada. Você se distraiu. Você talvez venha usando mal as bênçãos que Deus te deu. Talvez você tenha usado mal a vida que Deus te deu. Tudo que Deus te deu, talvez você tenha usado muito mal. Sem propósito, sem sentido. E talvez hoje a sua vida é uma vida sem sentido. Porque a única coisa que dá sentido à vida do homem é temer a Deus e viver com propósito. O vazio do nosso coração é o tamanho de Deus. E da vida, do tamanho do nosso propósito. Se eu priorizo a Deus na minha vida e vivo com propósito, eu vou ser uma pessoa feliz, realizada. O essencial é temer a Deus. Se volta para Deus. Deus está falando com você. Chega de correr atrás do vento. Não viva mais dessa maneira. Dê lugar a Deus na sua vida. Priorize a Deus. Prioridades certas. Deus precisa ocupar o lugar que é dele por direito. É o lugar certo. É o primeiro lugar. Priorize a Deus. Priorize a obra de Deus. Priorize as coisas certas. Se volte para a direção certa. Deus está te chamando para viver de uma forma abençoada. Tema a Deus. Esse é o essencial para a sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos.
Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra mude completamente a visão desta pessoa, cause temor e faça ela rever a vida dela e voltar à prática das primeiras obras correndo. Parar de viver de forma egoísta, orgulhosa, rebelde, talvez, não sei, mas vaidosa, buscando coisas vãs, inúteis, talvez só ostentação, talvez essa é a obsessão da vida dela. Ela nem faz as coisas para ela, ela faz para os outros. Pai, que os olhos dela sejam abertos, que ela pare de correr atrás do vento, que ela viva com propósito, que ela te coloque em primeiro lugar, que ela se vista dessa mensagem. Abençoa todos que mandaram seus pedidos para oração. Eu peço vitórias, consagro tudo que foi colocado para receber a oração e determino mudanças radicais na vida de cada um. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, peço prosperidade e peço que o Senhor desperte mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar nesse programa, eu sei que ela vai ser abençoada. Onde esse programa estiver chegando, que mentes estejam sendo abertas e vidas tomem a direção certa. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar às 19h30 com a vigília do Melhor da Terra. E vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.